anistia política foi promulgada em 1979 no governo do presidente João Batista Figueiredo, para reverter punições aos cidadãos brasileiros considerados criminosos políticos pelo regime militar. Com isso, Manuel Dias teve os direitos políticos restabelecidos. E aí eu vim para cá. Eu peguei o meu escritório, tinha lá um Milton Mendes, que depois foi deputado, ele era estagiário no meu escritório, fazia faculdade em Itajaí, dei para ele o meu escritório e vim para cá porque com a anistia eu fui readmitido como auditor fiscal. E na época eu vim para cá também para ajudar a reorganizar o PTB. O governador Brizola, que havia sido expulso do Uruguai, foi primeiro para os Estados Unidos, depois para Portugal, e lá em Portugal fizemos a grande reunião de Lisboa, onde trabalhistas que estavam no exílio, né, socialistas e trabalhistas que estavam no exílio, todos se reuniram em Lisboa e resolveram reorganizar o antigo Partido Trabalhista Brasileiro. E aí voltamos para o Brasil, veio a anistia, os anistiados voltaram, e aí o Golbery Couto e Silva, que era o ministro da Casa Civil da ditadura, era um grande articulador. Era militar, mas um grande articulador político. Ele engendrou a Ivete Vargas, que era uma antiga trabalhista, com ela fez um requerimento de registro do PTB e foi pelos fundos do Superior Tribunal Eleitoral e registrou o PTB em nome dela. Nós ficamos mais de 30 dias na porta do Tribunal Superior Eleitoral, de 3 em 3 se revezando, dia e noite. Porque pela lei o primeiro requerimento aqui valia. E ele foi pelos fundos, quando chegamos lá já tinha o PTB registrado. Vocês ficaram sem o partido? Sem o partido. Aí resolveu-se criar o PDT. Nós tivemos uma grande vitória com a ida do governador Brizola para o Rio de Janeiro. Começou com 2% nas pesquisas e ganhou com uma vantagem espetacular o governo do Rio de Janeiro. Então começamos no Brasil inteiro a fazer o PDT contra a vontade das duas grandes forças. Nós tivemos uma figura muito importante na vida brasileira, que era o Doutel de Andrade. Ele foi vice-governador de Santa Catarina, ele foi deputado federal, na época podia concomitantemente ser vice-governador e deputado. Foi líder do governo Jango, líder do MDB, e era muito ligado a ele, e ele foi uma das figuras mais importantes da montagem do PDT. Então eu participei muito lá com ele, reuniões com o Brizola lá, e realmente conviveu muito. Eu sempre mesmo, eu trabalhei com o Brizola, eu sou o secretário-geral do PDT, ele era presidente do PDT. Eu diariamente tinha que conversar com ele sobre o partido, despachos, assinaturas, mas durante esse período todo, quando eu chegava na frente dele, eu o tratava como uma figura. Eu não era um igual para mim. Ele estava num pedestal. Então eu vivi muito com ele, trabalhei muito com ele. O senhor chegou a atuar no governo dele? Eu fui diretor para o Mercosul do Banco do Estado do Rio de Janeiro, do Banerj. E ele, candidato a presidente da República, ele não fez acordos, não fez concessão. Ficou por 200 mil votos, que o Lula fez a mais do que ele, impedido de ser presidente da República, e se ele disputasse com o Collor, ele ganharia a eleição tranquilamente. Já lá na abertura democrática, na campanha das diretas já, a eleição indireta do Tancredo, porque era para fazer eleição direta, se era redemocratização. Foi exatamente para impedir que o Brizola pudesse vir a ser presidente da República. Quando ele morreu, o PDT ficou com 7 deputados federais. Estabelecemos um grande trabalho de reorganização a nível nacional.
E o partido foi crescendo, foi elegendo mais vereadores, mais prefeitos, governadores. Estamos aí de novo. Como o PDT trabalha nas internas, vocês têm formação de novos líderes, como vocês fazem? Nós criamos a Universidade Leonel Brizola, através do sistema web. Nós ministramos cursos de qualificação política para os nossos filiados. E criamos, em homenagem à campanha da legalidade, aquela que eu me referi, a Rádio Legalidade. Então nós temos dois instrumentos do que há de mais moderno no mundo. Nós falamos para o Brasil e para o mundo. A partir da retomada da democracia na década de 80, o senhor continuou se candidatando? Não? Eu fui candidato porque nós tínhamos que ter candidatos. Eu fui candidato a deputado estadual, mas o partido não elegeu nenhum deputado. E eu fui candidato depois a governador também. Fui candidato, na última eleição da qual eu participei, foi candidato a vice-governador na campanha da Angela Min. Disputamos as eleições e depois eu não disputei mais eleições. Não pretende mais se candidatar? Não, eleições eu não pretendo mais. Nós temos já renovado bem o partido. E o que representou para o senhor assumir o cargo de ministro do Trabalho nesses últimos anos? Para mim, claro que é uma honra suprema, né? Para qualquer brasileiro. Especialmente eu que vim lá de Içara, represento um estado onde o partido não é forte. E é um compromisso a mais, porque eu mereci a confiança nacional do meu partido. Quase unanimidade, meu partido me apoiou e também a nossa bancada no Congresso Nacional. Me apoiaram, talvez como uma homenagem, não sei se eu tenho competência para isso, a vida inteira, né? Que eu dediquei a uma causa. Faltou a gente falar um pouquinho mais da sua vida pessoal. Como é que o senhor conheceu sua esposa? Quem é ela? Como é que foi até o casamento? Eu estudava em Florianópolis e iria lá, né? Periodicamente, porque eu tinha meu mandato, e nós começamos a namorar. Foi Quem é? Dalva Maria de Luca Dias. Ela foi uma parceira, né? Ela foi eu preso. Eles tinham um dia de visita, né? As mulheres, namoradas e familiares dos presos se organizaram para ir cobrar do coronel o final de contas. Eles vão ser para ir das cobras mesmo ou não vão para onde? E detonaram lá que estavam se organizando, o coronel chamou a minha mulher para ir na mulher de um outro amigo meu, eram namoradas, foram ameaçadas de prisão e vão embora e não me volte aqui. Então ela viveu esse tempo todo e casamos depois. E ela me acompanhou, foi uma parceira, uma militante, politizada, evidentemente, e foi sempre vanguarda nas grandes batalhas, nas campanhas. Tivemos sorte de ter dois filhos espetaculares. Eles são dois filhos que criaram as condições de eu fazer tudo o que eu fiz. Porque se fosse filhos, problemas. Se eu tivesse que estar acompanhando as suas vidas, eu não teria tido a oportunidade, talvez, nem de ser ministro. Então, eu sou muito grato a eles são dois rapazes espetaculares. Falamos todo dia em qualquer lugar do mundo que estejamos. Tenho 4 netos. O Marcelo tem um casal de gêmeos e o Rodrigo tem o Enzo e a Nicole. E o que o senhor procura passar? Procuro passar para eles o exemplo. A coisa mais importante do mundo, não tem nada mais importante do que o exemplo. Se alguém perguntasse quem é Manuel Dias, o que o senhor diria? Eu sou um brasileiro, né? Que sonha, estou vivendo, como eu digo, a minha terceira juventude. A idade se mede pela esperança, pela realização de sonhos, que tem que ser permanentes. E eu fiz a minha vida isso tudo. Não me arrependo de nada que fiz. Lamento não ter feito mais do que fiz, ter sido mais útil do que fui. Mas na medida que o tempo me permitir e Deus não me chamar, eu vou manter esse ânimo, né? Ajudando a construir, por exemplo, o meu partido.